irmãos, estamos aí na nossa última lição do trimestre, né? Passou rápido. Quando a gente olha, né, Melissa? Já tem gente pensando no terceiro trimestre, né? Já tem gente pensando no terceiro trimestre já. Brincando aqui com a Divani, a situação que aconteceu aqui. Mas hoje, então, vamos para a última lição do trimestre. A lição desse trimestre sobre relacionamento foi bastante interessante. A gente viu diversos aspectos, né, pela oração, adoração, obediência, o relacionamento de Deus com... vimos a questão do relacionamento com Deus, o relacionamento sob diversos aspectos, né, vertical, horizontal, com o próprio Deus, consigo mesmo. E a última lição agora é sobre obediência, né? A obediência é uma coisa extremamente importante, né? O próprio Filho de Deus se prova, né? É provado pela obediência. Então, tenho certeza que vai ser uma lição extremamente esclarecedora para nós, abençoada, até porque a pessoa que vai ministrar para a gente é alguém capacitadíssimo, né? A professora Ana Clara é uma mulher de Deus, eu digo menina porque é uma menina, né? Ainda é uma menina, né? Mas é uma menina espetacular, que tem um conhecimento fantástico, vem se dedicando nos últimos tempos a ministrar ou falar sobre alguns assuntos que são emblemáticos para o crescimento da igreja e para a sociedade, né? Em geral, feminismo, sobre questão de design da mulher e sobre o papel do, né, sobre gênero, sobre o papel do, né, realmente qual é o papel da mulher, né, da mulher cristã. Tem se dedicado a isso e tem sido assim uma bênção para a nossa igreja. E hoje eu gostaria que vocês recebessem, ela é a esposa do Diego, a mãe do Tito, do Bento, né, e da Isabela. Isabela não está aqui hoje, só o Tito e o Bento, né? Para vocês verem dois meninos lourinhos lindos aí andando por aí, fazendo bagunças, são eles dois. E, bom, penso que você recebesse com muito carinho, com muito amor no coração, com alegria no coração na semana a Clarister que vai ministrar pra gente aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o pastor Cilinho fazer uma oração aqui para, como digo sempre, uma oração de poder, uma oração forte, porque se fosse para fazer uma oração fraca, eu mesmo faria. Então, Cilinho. Responsabilidade, né? Vamos ficar de pé? Fazer uma oração. Oramos. Amado Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de, reunidos como estamos nesse lugar, mais uma vez, Senhor Deus, entrarmos diante da Tua presença, para adquirirmos, Senhor Deus, conhecimento, Senhor Deus, da Tua palavra. Portanto, nesse momento que nós te pedimos, Senhor Deus, é que Tu coloques, mantenha a nossa mente cativa ao que vai ser ministrado nesse lugar, para que, Senhor Deus, possamos aprender o máximo. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pela generosidade, pastor Ronaldo. Pura generosidade. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. O pastor Ronaldo, eu falo isso para ele, né? Eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo. O pastor Ronaldo é uma pessoa que tem prazer de dar oportunidade para as pessoas. Ele tem prazer nisso. Então, glorifico a Deus pela sua vida, pastor Ronaldo, um amigo e um pastor. Eu digo que eu sou a patrocinadora da família dele, porque eu sou aluna da filha dele de inglês e sou atendida pela esposa dele, pastor Ivana. Então, só falta ele criar algum tipo de produto para eu ser consumidora também, para completar, fechar a família, entendeu? Falta aí, Rinodê. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Então, recebi o desafio de trazer
essa lição para os irmãos, a lição de número 13, eu não sei vocês, eu gostei muito dessa lição, achei ela bastante prática e achei que o autor da revista, ele fez apontamentos bem fundamentais, bem importantes para cada assunto e não foi diferente na lição de número 13, relacionamento pela obediência. Sei que todos aqui são cristãos e já têm a ideia de que nós precisamos obedecer a Deus. Mas eu espero contribuir essa noite com algo a mais, algo que possa facilitar, viabilizar melhor essa sua entrega de obediência a Deus. E também trazer uma luz, de alguma forma, para a aula. Aqui temos professores. Alguém que vai ministrar essa aula no domingo? Na filial? Se não estiver aqui, tem alguém assistindo, né? Então, que possa fornecer conteúdo para você que vai ministrar essa aula no próximo domingo. Então, vamos lá. O texto áureo está em Atos 5:29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, vamos lá. Então, quais são os objetivos dessa lição? Entender que só se dá bem com Deus quem anda nos seus termos, compreender que o reino de Deus é constituído por uma ordem disciplinar, e concluir que a única maneira de se relacionar bem com Deus é obedecendo. Essa parte a gente já sabe, o complicado é fazer, né? Viver à luz dessas verdades. Então, vamos para a lição. Então, vamos entender melhor o que significa obedecer. Então, o próprio autor da revista, ele traz o esclarecimento dos vocábulos, tá? Usados, traduzidos como obedecer. Então, no hebraico, eu já peço perdão pelo meu hebraico fluente, tá? Chama bi, que é dar ouvidos. Como, pastor? Eu ouvi, chama, então tá certo? Tá bom. No Novo Testamento, essas duas palavras, ipakouo, ouvir debaixo, e exakouo, ouvir dentro. Então, de toda forma, é sobre você dar ouvidos a alguém com autoridade. Esse texto, Deuteronômio 13:4, achei bem interessante também. Vamos abrir? O autor da revista, quem está com a revista vai encontrar, quem está com a revista do professor, vai encontrar no tópico 1. Deuteronômio 13:4, que fala assim: após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, esse versículo, ele aponta 4 caminhos para o relacionamento com Deus, implicando todos eles em obediência, né? Então, andar, temer, guardar seus mandamentos, ouvir sua voz, servi-lo, chegar-se a ele. Então, essa precisa ser a postura de quem se aproxima de Deus. Precisa ter em mente que a forma de se relacionar com ele não pode ser outra que não por meio da obediência. E a obediência, porque Deus tem a autoridade. A autoridade fala do direito do autor. A autoridade é sobre o direito do autor de se fazer obedecer, de decidir, de alterar, de se fazer obedecer pelo poder. Autoritarismo tem a ver com tirania, com imposição pelo poder. E a autoridade, ela é reconhecida. Então, espera-se que os seguidores de Cristo, que aceitam a Jesus como Salvador, mas também como Senhor, reconheçam o direito do autor de se fazer obedecer. Esse é o princípio. Disso se conclui que não existe outra forma de se relacionar com Deus por outro meio que não seja a obediência. Obey é obediência em inglês. No programa que eu usei só tinha obediência em inglês, tinha que ter em português, né? Mas é bom que a gente aprende uma palavra nova em inglês. Obey, em inglês é obediência. E aí, prosseguindo, o autor da revista, ele vai trazer um exemplo, que é o patriarca Abraão, um grande exemplo de obediência e fé. A história de Abraão, todos conhecem, né? É um homem que ele recebe uma ordem de Deus, uma instrução de Deus, e com base simplesmente na fé
e na promessa de uma grande recompensa, ele muda toda a sua vida, ele altera toda a sua dinâmica para seguir aquela voz, para seguir aquela orientação de Deus. E não apenas isso, a obediência dele é testada até um nível que eu acredito que nós, graças a Deus, não precisaremos passar, né? Mas a obediência de Abraão, ela é testada até ao máximo. Deus promete a ele um filho, depois de muitos anos concede a ele esse filho, e depois Deus pede a ele esse filho. E é muito interessante que no momento desse ato aqui, quando ele está pronto para sacrificar o filho, é a hora que o anjo do Senhor aparece, e aí ele não precisa mais sacrificar, e aí ele fala assim, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então eu fiz até uma brincadeira no meu Instagram, né? Porque a gente às vezes acredita, não, eu temo a Deus. Aí quando lê um versículo desses, a gente para pensar, será que eu realmente temo a Deus? Será que eu estou pronta a obedecer, custe o que custar? Porque temor do Senhor é um estilo de vida baseado na obediência, no respeito de tal nível que me leva a obedecer a Deus, custe o que custar. E esse é o exemplo do patriarca Abraão. E a força espiritual da obediência de Abraão, desse ato espiritual, dessa atitude espiritual que ele tem, é tão impactante que Abraão não é o patriarca só do cristianismo, né? Abraão, ele é também o patriarca da segunda maior religião monoteísta e, como um todo, a segunda maior religião do mundo. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo têm o patriarca Abraão, né? Tem Abraão como patriarca, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, tal é o nível, o impacto dessa postura, dessa entrega de Abraão para Deus. E, seguindo também aqui a direção da revista, o autor vai trazer o exemplo de Jesus, que não é só um exemplo de obediência. Jesus não só obedecia, Jesus tinha um estilo de vida baseado em obediência. E aí eu gostaria de ler com os irmãos alguns textos que são, vamos dizer assim, são fundamentais, exemplificam muito bem o nível de obediência e como a questão da obediência estava atrelada, misturada com o estilo de vida de Jesus. Vamos lá, Mateus 3,15. Mateus, capítulo 3, versículo 15, fala assim. Vou ler desde o 13. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Em outras versões, diz, é necessário que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Veja bem, Jesus tinha razão? João tinha razão? João tinha. Quem era João, um ser humano, para batizar o Filho de Deus? João se nega, fala assim, não, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Como é que o Senhor vem a mim para eu lhe batizar? E engraçado que Jesus não responde com lógica. Jesus responde com a obediência. Ele fala, precisa ser assim para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra tudo aquilo que Deus requer. Então, a lógica de Jesus estava submetida à vontade de Deus. Fazia sentido ele se comportar de determinada forma se aquilo fizesse sentido dentro da vontade de Deus. Então, a obediência de Jesus não era só um ato de obediência, era um estilo de vida. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Mateus 26, não, João 4:34. Eu vou ler aqui no aplicativo, que é mais fácil de manipular do que a Bíblia nesse momento. Mas não abrimos mão de maneira alguma do texto, para a gente poder manipular a Bíblia. Está só aqui para uma questão de facilidade, de comodidade. Então, João 4:34 diz, então Jesus explicou, meu alimento
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O alimento de Jesus, os discípulos ali estavam comentando que não tinha pão, e eles estavam preocupados, e Jesus estava falando que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Mais um texto, Mateus 26, 38 e 39. Que é um momento onde Jesus, ele abre mão de todo o senso dele, de autopreservação, de autoconservação. Ele abre mão de tudo para cumprir a vontade de Deus. Mateus 26, 38 e 39 diz: Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus queria ir para a cruz. Jesus queria fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Eu acho muito interessante quando a gente às vezes está assistindo na internet um vídeo, aí se fala muito, né, de Jesus. Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por você. Não deixa de ser uma verdade, mas o centro dessa realidade é que Jesus fez o que fez pelo Pai. Essa é a realidade. O que estava no cerne, ali naquele momento, era a vontade do Pai. E era isso que fazia a vida de Jesus valer a pena. O estilo de vida dele era fundamentado na obediência. E com Cristo, nós aprendemos sobre o preço da obediência e a recompensa da obediência. E aí eu vou ler com os irmãos esses dois textos, Filipenses 2, 3 ao 11. E Hebreus 5, 9. Filipenses 2, do 3 ao 11. Fala assim: Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Eu estou com a versão NVT, tá? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tudo isso aqui é preço de obediência. Não ser egoísta, o que custa eu ser obediente? Não ser egoísta, não tentar impressionar ninguém, ser humilde, considerar os outros mais importantes do que eu, não procurar apenas os meus interesses. Vamos seguir. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Interessante que a gente está numa época de empoderamento, né? Mas Jesus, a lógica de Jesus era do esvaziamento. Ele não se apegou à condição real que ele tinha, que ele poderia se apegar, mas ele se esvaziou. Então, a gente vê como é que a lógica do empoderamento é o oposto da atitude que se espera de um cristão. Então, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí vem a recompensa. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, é o preço da obediência que Jesus pagou, mas a recompensa da obediência, porque Jesus se tornou fonte de salvação. Jesus, ele recebe a exaltação do Pai e ele se torna fonte de salvação. Jesus cumpre o seu propósito, que está lá em Hebreus 5:9. Hebreus 5:9, vamos aqui abrir, Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz: com isso, né, vou ler desde o 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, a recompensa
o resultado da obediência de Jesus Cristo foi que ele cumpriu o seu propósito. E porque Jesus Cristo cumpriu o seu propósito e entregou a sua vontade, a vontade do Pai, nós hoje temos acesso novamente ao coração do Pai. Então, nós somos beneficiados com o propósito ao qual Cristo se entregou. Clara, perdoe aqui, mas Sim. você falou um verbo que eu acho que é fantástico aí, nessa relação de obediência. Você fala sobre esvaziar-se. Aí eu me lembro a ideia de que, geralmente, a pessoa que é desobediente, em algumas situações, ela é uma pessoa que é arrogante. E o arrogante é uma pessoa que é cheia de si. Cheia de si. E se ela é cheia de si, ela não pode ser cheia de Deus. Sim. Então, realmente, a obediência é um processo de esvaziamento. Show. Sim. Até porque é só a gente refletir um pouco, né? E isso é muito fácil de falar e é bem complicado de viver. O pastor Sidney estava usando uma expressão aqui, desculpe. Sim. Ele usa, em vez de esvaziar-se, algumas versões vem aniquilou-se, Mas que é mais ainda contundente do que... ele se anula totalmente. Anulou. Ele anula totalmente a vontade dele. Assim, eu consigo imaginar Jesus, nesse momento aqui do Getsemane, ele não queria ir mesmo. Ele não queria ir de porque o verdade. negócio ficou esquisito. Até por uma questão de autopreservação. Você quer se proteger. É uma questão que ele é 100% homem também. Ele era homem. Não era um Deus que estava indo para a cruz, era um homem. E eu acredito que isso torna o sacrifício de Cristo mais valioso. Isso de maneira nenhuma desmerece a Jesus, inclusive permite que nós possamos nos identificar com Ele, porque quantas vezes Deus requer de nós coisas que a gente não quer entregar. Nós não queremos entregar. Mas é nesse momento que nós fazemos uma escolha. Ou nós vamos para o Getsemane e nós nos esvaziamos de nós e nos entregamos à vontade de Deus, ou então a gente se enche de si, não se esvazia coisa nenhuma e segue em frente com a nossa vontade. E aí é nessa hora, né, que mais à frente eu vou falar sobre isso, porque eu, particularmente, não acredito que na nossa natureza a gente consiga se aniquilar. É minha, até porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos seguir aqui, que já eu chego lá. Então, e aí tudo gira em torno do quê? A obediência. Por que a obediência é importante? A obediência ela é importante porque ela fala a respeito dessa coisinha aqui, propósitos de Deus, sobre a qual toda a Bíblia fala. Todas as histórias, todas as narrativas que existem na Bíblia são a respeito dos propósitos de Deus sendo realizados na Terra. Parece um pouco óbvio, mas não é. Porque, por vezes, a gente tem a ilusão que a gente vem à igreja. Nós temos os nossos sonhos, e aí a gente vem à igreja, e aí a gente obedece a Deus, nós somos bonzinhos, fazemos tudo o que Deus quer, e aí Deus realiza os nossos sonhos. Só que a lógica é um pouquinho diferente. A lógica é, Deus semeou um propósito na terra quando nos deu a vida. A nossa vida só existe porque houve um propósito que nos antecedeu. E nós precisamos nos entregar a esse propósito. E para termos condição de realizar esse propósito que o Senhor nos entregou, só segundo as orientações de Deus. Então, essa é a lógica da obediência. A lógica da obediência torna possível os propósitos de Deus serem realizados na terra. Porque nós não temos, muitas vezes, acesso, nós não temos a mente clara o suficiente para poder compreender o propósito. O propósito, por vezes, está debaixo de muitas camadas de crenças limitantes, de dúvidas, das experiências traumáticas que vivemos, daquilo que ouvimos na nossa família. Então, por vezes, o propósito, ele está por baixo de uma série de camadas que, se não for a obediência irrestrita à ordem de Deus, que vai nos levar por um caminho através do qual nós possamos ser libertos dessas crenças limitantes, se não for esse caminho, essa jornada de obediência, nós não estaremos aptos a realizar o propósito de Deus. Essa jornada tem
palavra que é um gatilho quase do ódio para as feministas, que é a submissão. Esse propósito é exatamente isso, né? Isso é uma das coisas, né? É uma das coisas. Porque a nossa natureza, ela não quer. Às vezes a gente tem a ilusão que é fácil obedecer, mas eu garanto, só é fácil obedecer naquilo que a gente já foi preparado, desde a nossa infância. Aquilo que a gente viu acontecer, aquilo que a gente viu dentro da nossa casa, muitas vezes. E aí é fácil, né? Se você viu sempre seus pais lendo a Bíblia, é fácil você pegar a Bíblia e ler. É mais fácil do que uma pessoa que não tem o costume de nunca viu um pai, nunca viu uma mãe, não entende o porquê, não entende o para quê. Eu, por exemplo, tinha problema com oração. Eu nunca tive problema com ler a Bíblia, sempre amei ler a Bíblia. Não sei se era porque eu era aluna de EBD, não sei, eu sempre gostei da Bíblia. Mas orar, dificuldade. Mas está lá. Para você se relacionar com Deus, tem que ser por meio da oração. Então, o que você vai fazer? Você vai trilhar uma jornada de obediência até que aquilo faça sentido para você. Porque não tem outro caminho. Eu lembro que quando eu comecei já saí totalmente da revista que eu planejei. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar, para me aproximar mais de Deus, eu não entendia para que precisava orar. Eu falava, Deus, o Senhor já não sabe de tudo, para que eu preciso falar? Eu não entendia para que precisava adorar. Eu falei, para que eu preciso adorar? Gente, Deus tem problema de autoestima? Eu preciso ficar falando para Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso? Ele já sabe, tem anjo lá ao redor dele falando santo, santo, santo. Na minha ignorância. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que quando nós chegamos com sinceridade, querendo obedecer, eu não tenho condição de te obedecer, mas eu tenho uma sinceridade e o desejo de obedecer. Ele se dá o trabalho de explicar para a gente. Então, eu lembro que eu tive uma experiência onde ele me explicou o que era adoração. Foi quando a minha filha nasceu, eu tinha passado por uma noite bem complicada, depois de várias noites, puerpério, quem que já teve filho sabe o que essa palavrinha significa. Então, a gente não dorme, a gente fica num ciclo ali muito alucinante de você se viver para um pequeno ser que nem fixa o olhar em você, porque eu descobri isso, foi uma decepção. O bebezinho olha para você e o globo ocular, porque ele ainda está aprendendo ainda a focar você, e mesmo quando focar, não vai estar te enxergando direito. Então, assim, é muito frustrante. E eu estava ali numa noite muito difícil, 6 horas da manhã, estava trocando a fralda daquele bebezinho. De repente, Isabela com 1 mês e meio, parou, o olhinho, olhou para mim e me deu um sorriso. Foi o primeiro sorriso que a minha filha deu. Gente, eu não consigo dizer o que aquilo provocou dentro de mim. Meu Deus, ela sabe que eu sou. Ela sabe que eu sou a mãe dela, eu já viajei, né? Ela sabe que eu sou a mãe dela, ela me ama, eu a amo, está tudo bem, aqui vamos ser as melhores amigas. Mas à mesma hora o Espírito Santo falou para mim, isso é adoração. Adoração é revelação. Você, quando adora, você tem uma revelação de quem Deus é. Não tem como você ter noção de quem Deus é e não adorar. O resultado inevitável da revelação vai ser a adoração. Do mesmo jeito que o resultado inevitável da minha filha me reconhecer seria um sorriso. E aí fez todo sentido para mim. Obrigada, entendi, pronto, entendi. Então, a obediência, às vezes parece muito uma questão de uma imposição, né? Uma imposição, e definitivamente não é isso que um pai espera de um filho. Eu tenho certeza que quem é pai não espera que o seu filho obedeça na base da intimidação, na base da opressão. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe aqui espera que o seu filho lhe obedeça por amor, por desejo de obedecer. Inclusive, realizar o propósito de Deus é um ato de amor que não é apenas um ato de amor para Deus, é um ato de amor para a humanidade, porque Deus é assim. A gente quer viver, nós queremos viver para nós mesmos. Eu quero viver para mim mesma. Eu tenho um monte de coisa para resolver, conta para pagar, filho para cuidar, eu tenho um monte de prioridade, eu tenho que me autossuprir. Mas quando eu paro e eu olho para os propósitos do Senhor, o Senhor faz com que a minha vida não seja somente a respeito de mim mesmo, seja a respeito dos meus irmãos. Então, o Senhor me entrega como um presente, como uma bênção na vida de outras pessoas.
Isso pode acontecer por meio de um ato voluntário, isso pode acontecer por meio de um ministério, isso pode acontecer de alguma forma você zelar pelo bem de alguém da sua família, mas quando você para, como Jesus viveu a vida dele em função do propósito de Deus, o que ele se torna? Ele se torna a fonte de salvação. E assim somos nós. Quando nós buscamos e nós realizamos o propósito de Deus, eu não preciso ficar por aí sendo boazinha com as pessoas. Porque Jesus não era bonzinho com as pessoas. Você não vê Jesus, que bonitinho, não posso ofender, não posso falar nada. Pelo contrário, eu acho muito interessante quando Maria chega perto de Jesus, chega Maria e os irmãos de Jesus. Jesus está lá com os fariseus lá, o bicho está pegando. Aí eles chegam, não, ele perdeu a noção. Vamos tirá-lo desse lugar. Aí eles chegam, os irmãos e Maria chega, e aí alguém fala, olha, seus irmãos e sua mãe estão lá fora. Aí ele fala, meus irmãos e minha mãe é quem faz a vontade do meu pai. Chega a ser quase grosso, mas não é isso. É porque ele não era dependente da aprovação da mãe dele, ele era emancipado da vontade e de satisfazer os desejos da mãe dele. Ele era dependente de realizar a vontade do pai. Então, ali é um ato que mostra que Jesus Cristo ele era maduro. E o que é maturidade? Maturidade é depender da vontade do pai. Se eu não estou dependendo da vontade do pai para viver a minha vida, eu estou dependendo da vontade de alguma outra pessoa. Pode ser dos meus amigos, pode ser do meu marido, pode ser do meu pastor, pode ser. É claro que a gente requer obediência, né? Autoridade requer. Só que depender da vontade, só tem uma vontade que a gente precisa depender, que é de Jesus, que é de Deus, do Pai. Se eu dependo da vontade do Pai, eu vou respeitar a minha autoridade. Se eu dependo da vontade do Pai, eu vou obedecer ao meu marido. Se eu dependo da vontade do Pai, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa amiga, mas eu nunca, jamais em tempo algum, vou depender da aprovação daquelas pessoas para realizar alguma coisa. Eu só dependo da vontade do Pai. Vamos seguir aqui, que senão assim a pessoa vai embora e não fala mais nada da revista. E aí eu coloquei essa imagem aqui pelo que eu falei. Follow your dreams, siga os seus sonhos, siga o seu coração. Nós ouvimos muito isso. E isso é muito massificado. Né? Ver esse filme que é tão fofinho, Sing. Quem já viu aqui o Sing? Nunca viram? Gente, é um filme fofo, já viu? Alguém aqui da sala, pelo menos. Sing é a história desses bichinhos tão fofinhos e eles estão perseguindo o sonho deles. Eles são bichinhos artistas, pobres, têm o sonho de cantar na Broadway, nesses lugares grandiosos, e aí o filme é sobre eles correndo atrás dos sonhos deles, né? E fica muito essa mensagem, corra atrás dos seus sonhos, faça valer a pena a sua vida. Muito essa mensagem é fofa, mas ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Porque quando eu sigo os meus sonhos, quem está no centro sou eu. O que faz a vida valer a pena e que a gente precisa seguir realmente, com todo esse empenho em fazer, custe o que custar, é o propósito, e não o meu sonho. Porque o meu sonho pode falar dos meus medos, o meu sonho pode falar da minha carência, o meu sonho pode falar de tantas coisas, mas os propósitos de Deus não. São sobre os propósitos mais elevados do Senhor. Então, quando eu sigo os meus sonhos, quem está no centro sou eu. Mas quando eu sigo o propósito, quando eu sei o propósito e eu sigo o propósito, quem está no centro é Deus. Aí eu coloquei aí propósito para a gente lembrar que não são os sonhos, é o propósito. Aí eu vou fazer aqui um parênteses, eu não coloquei aqui, mas um exemplo prático, a gente estava falando de Abraão. Sara tinha um sonho legítimo, que muitas mulheres têm, eu também tinha, de ter um filho e ter uma família. Sara tinha um sonho e Deus tinha um propósito. Em determinado momento, Sara vira para Abraão e fala assim, olha só, Deus não me dá filhos, eu quero ter uma família, então você pega aqui H, deita com ela, tem um filho com ela, porque dessa maneira eu vou ter a família que eu quero. Sara estava correndo atrás do quê? Dos seus sonhos. E o que ela faz nascer? Ismael. Estava errada Sara buscar os sonhos dela? Querer os sonhos dela? Sonhar ter um filho, sonhar em ter uma família? Isso não está errado, é legítimo.
Só que quando a gente está no caminho do propósito, se a gente ficar focado no sonho, a gente vai se perder. Porque as experiências que a gente for passar não tem a ver com o sonho, tem a ver com o propósito. O propósito, Isaac, tinha a ver com o tempo. Isaac tinha a ver com uma oferta. Isaac tinha toda uma lógica dentro do propósito. Qual era o propósito de Deus? Um dos propósitos, né? Um dos propósitos era fazer um humano dar uma oferta que provocasse a oferta de Deus, a oferta que Deus queria dar. Deus queria dar o seu filho para a humanidade, mas ele precisava de uma oferta no nível do tipo de oferta que ele ia oferecer. Então, ele preparou uma família que ensejou essa oferta, que provocou a vida de Cristo. Então, tinha um propósito envolvido. Então, muitas vezes, a gente está ficando ofendido com o caminho que Deus tem nos guiado, porque nós estamos focados nos nossos sonhos. E se nós tentarmos já que Deus não está me dando desse jeito aqui, eu vou fazer desse outro jeito e vou dar o meu jeito para poder... Aí a gente gera Ismael e quer dar para Ismael o nome de Isaac, e Ismael não é Isaac. Porque Isaac tem tempo, Isaac tem um propósito, e Ismael é só fruto da nossa precipitação. Efésios 1, 4, 5 diz... Aí esse é o primeiro propósito que Deus tem. Efésios 1, 4, 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e... Está tocando aqui. Santos e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o primeiro propósito de Deus para a vida de cada um de nós é que ele nos predestinou para ele mesmo. Gente, eu amo esse texto. Eu acho muito interessante. Deus nos queria. Então, o que ele faz? Ele oferta seu filho. E por meio do seu filho, ele nos predestina para ele mesmo. Então, o primeiro propósito que nós temos é nos entregarmos a esse relacionamento que o Pai deseja, que é entre nós, um relacionamento de intimidade entre nós e o Pai. E aí, mitos e fatos. Mitos e fatos sobre obediência. Vamos primeiro aos mitos, que foram os tópicos aqui do autor da revista. Um mito sobre obediência é que a religiosidade e os ritos, eles substituem a obediência. É um mito. Por vezes a gente acredita que vir à igreja, dar os dízimos, frequentar a IBD, ter um ministério como, né, um exercício de alguma atividade dentro da igreja, tudo isso é substitutivo da obediência. Nós vemos o Israel, uma nação apaixonada pelo culto e profundamente iníqua, profundamente ímpia. Mas eles eram apaixonados pelo culto. Eu achei isso muito interessante que o autor fala. Ele fala assim: Jerusalém ficava cheia de gente e as ofertas eram abundantes nas festas, né, nas datas festivas. Cada família levava seus animais para oferecê-los a Deus. Havia até mesmo um sacrifício para cobrir os pecados dos negligentes. Então, vai que porventura teve alguém negligente que não levou, pois tinha a oferta e o sacrifício para isso. Muitos ofertantes se escondiam atrás dos seus sacrifícios, enquanto mantinham vivos no coração os seus pecados. Tudo não passava de mera religiosidade. Então, não quer dizer que a gente não precisa frequentar a igreja, que a gente precisa da vida em comunidade, tudo isso. Mas isso não substitui a obediência. Um outro mito a respeito da obediência é que obediência parcial está valendo. Obediência parcial é igual a desobediência total. E a gente vê isso no exemplo de Saul e os amalequitas. Deus tem um propósito. Oi, pastor Fernando? É. 99% de... 99, tem uma música, aquele 1% não sei o quê, não tem? Esqueci a música, não sei o que, Safadão aí, ele canta. Aquele 1%, não sei, tal. 1%, irmão, não tá bom. Olha o equívoco de Saul. Deus deu uma... É um cantor cristão. Eu tenho certeza que alguém lembrou da música.
Aqui. Aquele 1% que precisa se converter ainda. Deus tinha um propósito e deixou claro, expresso para Saul. Você precisa exterminar os amalequitas. Deus chega a falar que precisa exterminar até os recém-nascidos. Em 1 Samuel 15:3, ele fala que os amalequitas foram consagrados à destruição. Saul, ok. Chega lá, mata geral, menos o rei, Agag, e menos o melhor dos animais. E se justifica perante Samuel, dizendo que ele guardou aquilo ali para o sacrifício a Deus. E o que eu acho mais interessante é que ele chega para Samuel falando, então, cumprir os propósitos de Deus. Ele quer ganhar o quê? Ele quer ganhar igual um jogador de futebol, assim, que quer ganhar na cava. Tem uma palavra para isso? Ele quer ganhar roubando, quer ganhar... Não, mas olha só, eu cheguei e fiz. Não fez. Não fez. Porque a obediência, o que é isso aqui? Isso aqui é um exemplo clássico de como nós muitas vezes agimos com Deus. Muitas vezes. A gente age naquilo que faz sentido para a nossa mente carnal. Deus orienta alguma coisa e a gente obedece. Não, estou obedecendo. Estou obedecendo até o ponto que faz sentido para a minha mente. Quando deixa de fazer sentido para a minha mente, eu finjo que não ouvi. Posso dar um exemplo claro aqui, né? Amo cuidar do meu lar. Amo ser mãe, mas submissão? Quê? Não, isso aí não. Preciso? Não, essa coisa é retrógrado. Não precisa mais. Então, eu faço ouvido de mercador, eu dou só uma parte da obediência. Então, a obediência parcial, ela não é obediência, ela é desobediência. Tanto é desobediência que Saul leva um julgamento duríssimo, duríssimo, por causa da falta do cumprimento do propósito do Senhor naquela guerra específica. E vamos aos fatos, então. Quais são os fatos a respeito da obediência? O fato é que quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de um exercício de autoridade. Quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, alguém aqui precisou se mudar de endereço? Precisou? Agora a sua casa é na 3ª quadra direita aqui do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um território. O irmão também não mudou de língua, certo? Então, o reino de Deus também não é uma linguagem diferente. O reino de Deus, ele é um exercício de autoridade. Quando eu digo que eu faço parte do reino de Deus, é porque a partir de agora, eu estou sob a autoridade desse rei, desse soberano. Então, o reino de Deus, ele é um exercício de autoridade. E por que isso é tão importante a gente saber? Porque em um reino, a vontade do rei é a lei. Em um reino, a vontade, o que o rei quer é a lei. Numa democracia, nós nos reunimos, nós votamos, e aí nós elegemos representantes, e esses representantes vão redigir leis na direção de... Mas sempre não pode ser contra o povo, porque foi o povo que colocou aquelas pessoas no poder. Eles precisam ser representantes do desejo do povo. Mas na monarquia não é dessa forma. Na monarquia, o soberano não é o povo que é o soberano é o rei. Então, num reino, a vontade do rei é a lei. Vamos ler alguns textos aqui? Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Fala assim. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quem antecipa na terra aquilo que vai acontecer de maneira perfeita no céu. No céu, o céu é o lugar onde a vontade de Deus é feita de maneira perfeita. E o reino é sobre pessoas que estão antecipando isso aqui na terra, porque estão realizando a vontade de Deus aqui na terra, estão trazendo a vontade do rei para a terra. Outro texto, Mateus 7, 21, 23.
Mateus 7, 21 e 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, não dei tanta aula no teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, vocês que praticam iniquidade. Iniquidade no original, se eu não me engano, é anomia, que é ilegalidade. Por que é ilegalidade? Porque no reino de Deus a vontade do rei é a lei. Se eu não vivo segundo a vontade do rei, então eu estou vivendo em ilegalidade. Então eu posso ter manifestações do poder de Deus. Se eu não vivo o reino de Deus na terra, eu não vou entrar no reino de Deus do céu. Então a obediência ela é uma questão central do reino. Mais um texto, Mateus 6,33. Vamos só de Mateus. Justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? A justiça é a vontade do Pai. É isso que nós precisamos buscar. Nós não buscamos, é claro que nós temos aspectos da nossa vida natural que requerem que a gente trabalhe, que a gente viva, que a gente se relacione, mas o nosso objetivo, o nosso alvo principal é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o rei, ele vai satisfazer as nossas outras necessidades. Aí lembra de Jesus? A lógica de Jesus não era lógica. A lógica de Jesus era a vontade do Pai. É por isso que quando Jesus começa o seu ministério, ele fala, arrependam-se porque vos é chegado o reino dos céus. O que é arrependam-se? É metanoia. Metanoia é mude a sua mente. Então a nossa mente, ela vai passar a funcionar dentro da lógica da vontade do Pai. Alguns dias atrás eu coloquei alguma coisa no meu Instagram e eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas eu sei que a pessoa estava me criticando em relação a alguma coisa sobre submissão, sempre dá BO. E aí ela estava criticando e chegou em determinado momento, ela começou a fazer, lembrei o que era. Era sobre maternidade. E aí eu estava falando sobre um livro feminista chamado O Mito do Amor Materno, onde a autora defende que a ideia de que as mulheres têm um instinto maternal é um mito e que, portanto, é algo construído socialmente. E aí, ela, enquanto cristã, e eu estava trazendo isso à luz como sendo a mentalidade feminista. E aí ela estava concordando com o livro. Mas nós temos que concordar que nem toda mulher tem vontade de ser mãe. E aí vontade, a gente vai falar de vontade, então a gente vai falar de natureza humana. A vontade da natureza humana não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? E aí ela, não, mas isso é oprimir mulheres. E aí eu falei assim, não, isso é a vontade de Deus, né? A gente está falando de outra coisa, eu não estou falando o meu foco aqui não são as mulheres, eu estou falando sobre a vontade de Deus. E aí ela falou assim, não, mas a Bíblia diz para a gente fazer, isso é o nosso culto racional. O culto racional dela era submeter a palavra à mentalidade dela. Aí eu falei assim, olha, nós não estamos falando da mesma coisa. Nós não estamos falando da mesma coisa. Volta aí, né, porque o Senhor me deu uma orientação clara. Graças a Deus o Senhor me deu uma orientação clara. O meu papel não é bater boca com rebelde. Eu fui destinada às humildes. Porque tem mulher que quer obedecer a Deus e está perdida e não sabe. Então, foi para essas a minha mensagem. Para as rebeldes, aí outra pessoa aí vai ser levantada, não sou eu. Então, não preciso bater boca com rebelde. Não concorda? Não é a palavra de Deus que está no alvo? É a tua mentalidade? Então, segue, irmã, segue no teu caminho, chega lá na frente e você responde. Mas se houve oposição, já alcançou o objetivo. Né? Mesmo que você não entre no embate, né, já foi lançado pela influência a palavra de Deus, então... Sim, foi semeado. O terreno de recepção da semente que às vezes vai mitigar o crescimento do que você está lançando, mas independente se vai ser oposição ou não... Mas é bem tentador, né? Bem tentador, a gente quer, né? Então, você está errada, tá bom, é isso. É esse o seu entendimento de culto racional? O seu culto racional sobre você levar cativo todo o pensamento a Cristo, isso não existe? Então, tá bom. Então você tem uma outra perspectiva de palavra que não é a minha. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. Né? Então, só
porque isso tudo, né? A gente tem que lembrar do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma natureza carnal. Vou ter aqui 2 homens ali se olhando ali, né? Tipo, são inimigos, né? São inimigos. Porque Romanos 8:7 diz que a nossa natureza carnal, ela é inimiga de Deus e ela nunca se submete a Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos feitos de um materialzinho que não se submete a Deus, que é inimigo de Deus. Então, que é o que a irmã estava ali expressando claramente, a minha razão, minha lógica, as minhas vontades e as minhas emoções, elas são incapazes de obedecer a Deus, porque ela é inimiga de Deus. Então, como é que eu faço? E pior, não é só isso. Nós temos alguns aspectos que são conscientes, que estão na superfície e que nós sabemos a respeito de nós mesmos. Eu tenho certeza que todo mundo, como eu também tenho, clareza sobre algumas questões que Deus está tentando trabalhar com a gente e a gente está ali penando para poder ser trabalhado pelo Senhor. Mas, porém, pior do que isso, nós temos um universo inconsciente que nós não sabemos a respeito de nós mesmos, que Deus sabe e que precisam ser trazidos à luz. Por isso que eu coloquei ali, sonda-nos. Porque muitas vezes nós temos as melhores motivações na superfície, mas Deus conhece aquela parte que a gente não sabe a respeito de nós mesmos. E muitas vezes as nossas motivações, que a gente nem tem ideia, as nossas motivações estão corrompidas. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não tenho problema de me expor. Eu falo um monte de erro meu. Então, um dos erros aí, né? Um dos erros, que é a consequência de andar na luz. Quem anda na luz vai ter consciência dos seus erros, porque eu não sei se você já teve essa experiência. Se tem uma blusa branca, aí você sai na luz do dia com ela, e você, nossa, mas que blusa encardida, gente. Essa blusa estava tão branquinha lá dentro de casa, tá com uma mancha aqui, porque quanto mais luz, mais evidente, né? Então, andar na luz é você ter consciência dos seus erros e das suas limitações. Então, o Senhor, recentemente, eu até falei no encontro de crescimento, a Tânia estava aí. O Senhor, recentemente, começou a trabalhar algumas questões comigo, e um dos pontos foi que eu descobri que eu tenho um negócio que eu sou passiva-agressiva. Passiva-agressiva, como é que é? Como é que funciona? Você pisa no meu pé, eu nunca vou te dar um soco, nunca. Eu sou irmã. Eu vou ser gentil com você, sou gentil, vou sorrir, nunca já. Mas acabou, você morreu emocionalmente para mim. Você não existe mais. Eu não sabia que eu fazia isso. Eu não sabia que eu fazia isso. Eu achava que era fruto do Espírito. Eu achava que era paciência, eu era super paciente com as pessoas. E aí, quando o Senhor começou a me mostrar, a me convencer, porque o Espírito Santo tem esse ministério de persuasão, né, de persuadir, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é só o pecador, é o trabalho dele o tempo todo. Então, quando ele começou a me persuadir e me mostrar que os problemas que eu estava vivendo não era... É claro que tinha a responsabilidade de outras pessoas, mas o foco ali do tratamento não eram as outras pessoas, era eu, e ele queria jogar luz nesse ponto. Foi muito chocante para mim, porque eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, gente, que coisa incrível, eu não sabia que eu fazia isso. É um pecado, porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, eu sou capaz de eu sou completamente indiferente à pessoa. E depois que o Senhor começou a me mostrar, inclusive, uma das formas que ele me mostrou foi através de um sonho, que uma dessas pessoas, né, enfim, pisou no meu calo, mas não foi uma pisadinha, não. Pense numa pisada generosa. Eu vi essa pessoa afogada dentro de uma piscina. E eu no quintal como se nada tivesse acontecido, e a pessoa morta lá dentro da piscina. Isso é muito sério. Se o Senhor não sondar o nosso coração para trazer à luz as nossas motivações, nós sequer temos condição de nos arrepender e de nos aperfeiçoar. Isso é muito sério. Nós dependemos da sondagem do Senhor.
dependemos, e o Senhor só faz isso quando a gente abre o nosso coração para Ele. Quando a gente pede, Senhor, está aqui o meu coração, é o seu templo. O que te desagrada? Expulsa do templo que é o meu coração. Porque eu quero que o meu coração seja a tua casa. Então a gente precisa se abrir à sondagem do Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso. Quem não sabia? Ana Clara. Oi. Na verdade, até independente da gente solicitar, né, que Deus faça essa sondagem, a gente está estudando o trimestre inteiro sobre relacionamento. E essa parte final sobre relacionamento com Deus. Se existe uma intenção correta de nós buscarmos esse relacionamento com Deus, eu diria até que Deus ele vai trazer à tona algumas coisas da nossa vida justamente pelo nosso interesse. Pela nossa disposição de estar ali no relacionamento. Então, independente de você falar assim, sonda meu coração e tal, me mostra, o fato de maneira sincera a gente buscar esse relacionamento com Ele vai evidenciar essas questões. Eu falei semana passada, no domingo acabei trazendo uma abrangência um pouco maior sobre isso. A ideia das 3 lições, oração, adoração e obediência caminham juntas, né? E aí, se eu faço isso com essa boa intenção, naturalmente eu encontro o quê? Intimidade. E aí eu trouxe essa síntese. Intimidade nos expõe. Sim, eu assisti exatamente, então, nos expõe. Se eu me exponho diante de Deus, naturalmente vai acontecer isso. A gente vai ver tudo que está encardido. E aí vai valer o seguinte, às vezes as pessoas estão pensando em oração como algo, não, eu me sinto bem quando eu oro. Quando eu adoro, é uma maravilha. Não. Quando eu obedeço, é muito bom. Mas quem disse que a sensação tem que ser de prazer por conta de ter adorado, orado e obedecido? Às vezes a sensação é de confronto. Tem muitos momentos. Eu lembro que quando eu comecei a querer me aproximar mais de Deus, era insuportável, porque eu me achava certinha. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, gente, de verdade, eu achava, gente, eu tô ótima, sou ótima, tem tanta gente pior do que eu só preciso melhorar só nisso aqui, que eu não consigo. Quando eu comecei a buscar mais a Deus, sério, quando eu comecei, sério de alguém que foi nascida e criada na igreja, que eu estava tendo eu passei por uma crise de fé, eu comecei a questionar uma série de coisas, quando eu tinha lá meus 26 anos, comecei a questionar, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo, então, querida, você não ora, como é que você quer ver algumas coisas se você não ora? Aí eu falei, é verdade, minha cabeça tem razão. E aí eu comecei a orar, e aí foi uma fase insuportável, porque eu orava e eu tinha cada vez mais contato com tudo que eu precisava melhorar, e eu não suportava aquilo, eu me afastava. Então, esse foi um momento de muito confronto. Agora, depois de alguns 13 anos fazendo isso para mim eu já entendi que eu sou amada, apesar dos meus erros e das minhas falhas, que quem não conhecia Pedro era Pedro, porque Jesus já conhecia Pedro já, por dentro, por fora. Quem não sabia que Pedro era capaz de negar Jesus era o próprio Pedro, mas Jesus já sabia e o amava e o chamou apesar dessa condição. Então agora eu já consigo ficar confortável na presença de Deus, ciente de que Ele sabe dos meus erros muito mais do que eu. Então eu posso ficar diante do meu Pai na condição de pecadora que sou, porque tenho o quê? Graça. Tenho o quê? Misericórdia. E quando eu confesso os meus pecados e os deixo, eu alcanço a misericórdia. Então, mas isso é um processo que cada pessoa precisa viver. Porque aqui pode parecer uma coisa simples, mas só o irmão, a irmã sabe quais são as suas dificuldades, as suas feridas. Eu tinha uma ferida, eu fui a primeira neta, depois de 3, foram 3 crianças. Minha mãe teve 3 gestações e ela levava até o fim da gestação e morria. A criança ia até o final da gestação, morria. E nasceu eu. Quando eu nasci, eu virei o quê? A neta, a sobrinha idealizada. Então, eu não podia errar. A Clara não erra, a Clara é perfeita, a Clara tem um excelente comportamento, porque a Clara é o padrão, como é que é? Padrão de excelência, né? Então, eu cresci com aquela ideia internalizada de que eu precisava ser perfeita. Quando eu vou para a intimidade com o pai, e o pai começa a lidar comigo como eu sou, que eu sou uma pecadora, o que acontece com a perfeitinha? Foge, não consegue. Então, mas esse era a minha realidade. Cada um vai ter a sua própria realidade, a sua própria dificuldade. Então, como é que a gente faz para conseguir obedecer a Deus se a minha natureza carnal é inimiga de Deus? Está lá em Gálatas 5, 16 e 17, tem um segredo poderoso.
Gálatas 5, 16 e 17 diz: por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Se o irmão, se a irmã não está experimentando uma guerra interna, tem alguma coisa errada. Se está sendo muito fácil obedecer, tem alguma coisa errada. Porque o que a Bíblia diz é que é guerra. É guerra. E a gente só consegue vencer essa guerra quando a gente se entrega. É muito interessante isso, né? Quando a gente se entrega a um domínio. Nós só somos livres quando nos entregamos a um domínio, que é o domínio do Espírito Santo. Quando nós aprendemos a, primeiro, alimentar a nossa natureza espiritual, nossa nova natureza. Qual é a nova natureza? É a natureza de Cristo. É essa nova natureza que nasceu em nós. Porque a nossa natureza carnal, ela é corrompida. Mas a nova natureza é a natureza de Cristo. Qual é o alimento de Cristo, gente? Qual é o alimento de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Se eu alimento a minha nova natureza, né, e aí a lição da adoração, ela foi perfeita. Porque como é que eu vou caminhar em intimidade com o Pai sem aprender o segredo de uma oração focada em adoração e não uma oração focada só nas minhas necessidades? Muitas vezes a gente, no momento da oração, nós temos comunhão com os nossos problemas. A gente sai mais atribulado do que entrou, porque começou a detalhar para Deus tudo que está dando errado na nossa vida. É como se a gente abrisse uma caixa de Pandora e começa a se queixar, e isso e aquilo, e faz parte, a gente tem mesmo que desabafar com Deus. Mas se a nossa vida de oração for centrada nisso, que intimidade a gente vai ter com o coração do Pai? Não temos. Então nós precisamos aprender o segredo da adoração, de ter uma vida de oração de adoração. Eu estou fazendo uma mentoria agora, e um desafio que eu passo para as meninas, e eu não aceito ninguém na mentoria se não fizer isso, porque eu não acredito em alguém conseguir dar conta nessa cultura que a gente nasceu, dentro da lógica que a gente nasceu, sendo criada para aquilo que a gente foi criado. Nós mulheres dessa geração, nós fomos criadas para rejeitar o lar, para rejeitar a maternidade, a gente foi criada para trabalho. Foi isso, esse é o objetivo. Então, se eu pego essa mulher que a vida inteira foi criada para isso e começo a falar a palavra, espero que ela obedeça, minha opinião, não tem como. Mas se ela alimentar a vida dela espiritual e ela começar a ouvir a voz do Espírito Santo e ela se entregar à direção do Espírito Santo, aí tem como, aí tem um caminho. Então, se eu não entendo, né, que eu preciso da adoração para gerar essa conexão com o Senhor de uma maneira mais íntima, né, e aí eu gosto muito desse número, aonde for agora eu vou levar esse número. Dedique 1,39% do seu dia a esse momento. 1,39% do seu dia, são 20 minutos. 20 minutos. Desenvolva o hábito de adorar. Faça uma playlist de adoração. Selecione os seus textos favoritos de adoração bíblicos. Eu deixo 2, Salmo 145 e Efésios 1. Gente, você repetiu Efésios 1, isso vai dando uma noção de da grandeza da obra de Deus. Faça isso até aquilo fazer sentido para você. Então, se a gente não aprender o segredo da adoração, o segredo da comunhão, o que é comunhão? Comunhão é estar em silêncio na presença de Deus. A gente fala, e que horas a gente vai ouvir a Deus? Quando a gente lê a palavra? Mas em oração também. Fica em silêncio na presença de Deus. Olha para dentro, olha o que o teu espírito, o que o Espírito Santo está ministrando ao teu espírito, dá chance para isso acontecer. Se a gente não desenvolver essas técnicas e esses hábitos, essas disciplinas espirituais que vão dar robustez à nossa nova natureza, como é que nós vamos ser liderados por algo que a gente nem sequer conhece, a gente nem sequer pratica? Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, fingindo que não está ouvindo as partes da Bíblia que a gente não quer obedecer, que não tem como, a gente não consegue obedecer. Não sendo curados nas feridas que sustentam os nossos vícios, as nossas compulsões. Vamos continuar ansiosos, vamos continuar dessa maneira. Por quê? Porque
nós não alimentamos a nossa nova natureza. E é Cristo dentro de nós, Cristo vivo dentro de nós, essa nova natureza que vai clamar por fazer a vontade do Pai. Esse que é o segredo da obediência. Não é a obediência carrasca, a obediência que sangra, é a obediência que é fruto de um relacionamento de amor nosso e de Deus. Sim. Tião, tu tá há 30 anos aqui e ainda não aprendeu, né? Tem que falar no microfone. Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa para você, Tião. Ah, mas aí tão rápido, aí a pessoa não entende o que você está falando, Tião. Esse ensinamento que a irmã falou de Gálatas, Jesus, ele, para mudar essa minha natureza, ele me deu esse mesmo ensinamento só que em João capítulo 15. Jesus, ele ensina isso mesmo a nós, que se nós estivermos em Cristo, né, lá ele é a videira verdadeira, e nós daríamos muito fruto. Foi através dessa passagem que eu peguei as minhas fraquezas todas e pedi a Jesus para me ajudar, e ele tirou todas essas coisas de mim. E me ajudou, né? Ai dele. Ai da gente se a gente não depender desse relacionamento. Não tem como. Não tem como. Interessante que você tem falado, você falou em adoração, falou em obediência. Mediante esse versículo que nós lemos aqui em Gálatas 5, nós vamos ver que tudo isso aí, toda a militância, ela vai gerar um resultado, sendo positivo ou não, sendo a militância boa ou não, ela tem que gerar um resultado. E essa militância da carne e espírito, ela tem que gerar um resultado. O resultado é: eu decido. O louvor é uma decisão minha. A adoração é uma decisão minha. Eu não vou me ajoelhar e orar e falar assim: eu preciso ser ensinado a adorar. Não, eu preciso me decidir a adorar. É uma decisão. Por isso que é tão difícil para o ser humano. Você falou que foi uma coisa difícil. Por isso que é tão difícil, porque é uma decisão que tem que tomar em meio a uma luta, em meio a uma militância, em meio a uma guerra interna que geralmente acontece. Eu tenho que me decidir. Eu preciso tomar uma decisão de que a partir de agora eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou me decidir a estar em adoração ao Senhor. Então, que essa decisão humana que vai fazer a diferença depois na sua oração, no seu louvor, mas primeiro você decide. Não tem como sair desse lugar da decisão. Primeiro, eu assisti há pouco tempo um vídeo sobre produtividade, e aí o rapaz estava falando sobre mindset e hábito. Então, hoje em dia está muito na moda dizer que você precisa mudar o seu mindset. Mude o seu mindset, aí ele falando: não, você primeiro muda o seu hábito. Você precisa fazer ginástica? Você não vai estudar sobre ginástica. Bota o despertador para funcionar, levanta e vai. Levanta um dia, levanta 2 dias, levanta 3 dias. Lá pelo quarto, você vai começar a sentir os resultados, e a tua mente, naturalmente, ela vai seguir na direção daquele hábito. Né? Então, é isso que o irmão está falando. Cria o hábito, decide, vai lá e faz. Né? Porque não tem como. Não tem como a gente desenvolver algo que a gente não pratica. Realmente ajoelhar e fazer. Né? Ajoelhar e fazer. E o hábito é sustentado pelo entendimento. Sim. Do porquê. Do porquê, E aí essa palavra E é uma muito. coisa assim, gente, se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo mesma, acho que é por isso que eu falo tanto desse assunto. Toda aula de EBD, os jovens já não aguentam mais. Porque toda aula de EBD eu volto nesse assunto. Por quê? Porque quando eu comecei a buscar Deus, buscar Deus de verdade, né, dessa maneira, eu falei assim: bem, eu preciso saber quando é que é a minha voz da minha cabeça e a voz do Espírito Santo. Eu comecei pelo óbvio, perguntava para as pessoas que eu conhecia: como é que você sabe quando é Deus falando com você e quando é o Espírito Santo? Né? Então eu comecei a perguntar para poder entender. E como eu queria que alguém tivesse me falado: criatura, olha só, adora, tem um momento de intimidade com Deus para ficar em comunhão. Se você quiser ter mais discernimento da voz do Espírito Santo, jejua, porque jejum é top para aumentar o teu discernimento, para poder diferenciar isso, a carne e a voz do Espírito Santo. Segue esse caminho aqui, ó. Aqui, toma aqui a trilha. Vai. Pronto. Aí eu ia. Levou pelo menos, bota aí, 8 anos de busca até eu entender que esse é um caminho. Aí você encontra o caminho, aí você segue adiante. Então aqui, os irmãos estão sendo privilegiados de um acesso. Se você deseja não, você precisa, você depende de crescer na intimidade com seu pai, para você ter condição de obedecê-lo, para você ser curado das feridas que sustentam as suas compulsões e os seus vícios.
Porque né, também na terça-feira que a gente estudou sobre compulsão e vício, a gente viu que a ferida emocional, a nossa infância não fica na infância, os nossos hábitos emocionais foram criados na infância. Muitas vezes essas dores, a gente não tem consciência delas. Como é que elas surgem no meu presente? Em forma de vício. E aí torna essa guerra desleal, porque o vício ele anestesia a dor. Então eu estou aqui focado no meu vício, querendo me livrar de algum comportamento compulsivo, um hábito nocivo, que desonra a Deus, que desonra a minha família, que desonra a minha igreja, mas eu não estou disposto a revisitar aquele lugar da minha dor. E quando nós vamos para esse lugar de intimidade com o Pai, é lá que Ele vai. Ele vai começar, as nossas circunstâncias vão começar a ser gatilhos para nós revisitarmos esse lugar de dor, só que agora na companhia de um Pai amoroso que vai nos ensinar a ter uma mentalidade alinhada com a verdade, não com as mentiras que nós acreditamos quando nós fomos crianças. Porque é isso que é a vida. O que é o maduro? O maduro, filho maduro, é o filho que não é mais menino, que não tem mais o apego infantil. O que é o crente imaturo, carnal? É esse crente, é essa pessoa que ainda está apegada a essas feridas da infância. Ela ainda serve... Qual é a maior característica da infância? Qual é a maior característica de uma criança? Qual é a maior característica de uma criança? Egocentrismo. A criança, ela acha que o mundo inteiro gira ao redor do umbiguinho dela. É meu, eu quero. E a gente está se comportando como criança, só que adulto. E aí a gente vê como é que é impossível para essa pessoa que não passou por esse processo de amadurecimento ter um comportamento maduro, porque o cerne da vida dela ainda é o ego. Você ainda faz o que faz para se proteger das dores que você sofreu na infância. Porque na infância eu entendi que eu precisava me destacar para poder ter valor. Então eu passo a vida inteira buscando destaque e estou sacrificando a minha família por causa disso. E não estou dando atenção para os meus amigos, mas eu não consigo sequer enxergar o que está acontecendo comigo. Ou então, como no meu caso, né? Eu gosto muito de me expor, falo mesmo. Como no meu caso, eu aprendi que eu precisava ficar quieta, né? Quanto mais eu evitasse conflito, mais amada eu era. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, de eu não querer dar aula, de eu não querer me destacar de maneira alguma, porque eu aprendi que quanto mais anulada eu fosse, mais eu era amada. Quando o Senhor começou a trabalhar essas questões de autoconhecimento e começou a jogar luz em mim, Ele começou a mostrar para mim que o propósito dele envolvia eu estar em lugares de destaque, eu, com a minha natureza egocêntrica, querendo me proteger, eu jamais ocuparia esses lugares, eu jamais estaria aqui. Nunca, jamais, em tempo algum. Ou eu atendo às minhas necessidades infantis e egóicas, ou eu me entrego à vontade do Pai, que vai requerer maturidade. Não. Egóicas. Centradas no ego. É muito forte, porque Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Agia como menino, só que eu agora cresci. Muito bem colocado. Tem crente que tem 10, 15 anos na igreja, mas continua fazendo coisas de menino. Isso é muito complicado. Eu estava ali atrás, prestando bastante atenção e aprendendo. E a irmã falou que a irmã gosta de se expor, né? Eu não tenho problema. Contar suas experiências. E eu estava até conversando com uma amiga lá atrás e fiz as contas e falei para ela a sua idade. Ela falou assim, mas como é que você sabe? Eu falei, ela deu 2 números, eu apenas somei. Aí ela confirmou lá. Não, aí não posso, aí é falta de ética. Não, eu botei na internet, eu tenho 40 anos. Não, já. Não fala, irmã, É verdade que eu me sinto com uns 32, não passou. Eu tenho transidade. Eu não consigo me identificar, eu faço parte do movimento transidade. Eu não me identifico com a minha idade biológica. Mas essa questão da oração é muito interessante. Questão de se abrir, de abrir o coração, de ter comunhão. Isso é muito interessante e muito forte. Eu me lembro uma experiência também pessoal. Eu estava numa prova muito grande e estava até no monte orando, né? E eu orei, pastor Ronaldo, e abri mesmo o coração, aquela oração que a gente confessa, sabe?
Eu falei, Deus, eu sou isso de que você possa pensar aí. Eu saí falando, meu Deus, eu sou um sem vergonha, eu preciso mudar a minha vida, eu não tenho esse jeito. Rapaz, eu orei, eu chorei, fiquei lá umas horas lá orando. Na semana seguinte, teve uma reunião na empresa e chegou uma irmã lá de oração. Não, vamos orar aqui. Aí reuniu a turma e vamos orar. E daqui a pouco, no meio da oração, a irmã começou a falar e a profetizar. E tu, meu servo, eu estava contigo no monte quando você orava. E a irmã começou a falar o que eu estava orando. Eu falei, meu Deus, não pode, Senhor. Não, eu gritei em espírito, eu falei, Senhor Jesus, não deixa ela falar o que eu orei no monte. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Eu imagino o desespero. Eu estou só resumindo aqui, é verdade. Era um particular, Jeová. Eu falei, Senhor, não deixa. Não, e ela ia falar, pastor. Ela estava a irmã estava no azeite, irmão. Eu falei, não deixa. Então é muito interessante. Não. Meu Deus do céu. É que tem algumas questões que o senhor precisa trazer à luz. Mas é muito sério. E para fechar, para finalizar, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está ali em destaque a essência para que a gente consiga viver essa realidade. O eu, ele precisa ser crucificado para que Cristo viva em nós. Esse é o segredo da obediência, do relacionamento de obediência com Deus. Muito obrigado pela paciência dos irmãos, pela atenção. Josiel, servo sem vergonha. Falo assim porque tenho intimidade contigo, vacilão. Jesus, hein? E tu, meu Senhor, não revela não. E a irmã com a visão de raio-x fala, mene pra você, Josiel. Josiel, eu te achei. Eu vou pedir pro Aninho dar um jeito. Fala, Tião, diga. Sim, 30 anos. O interessante dessa aula sobre obediência, porque obediência significa andar sob a autoridade de alguém, entendeu? E a Bíblia fala que a obediência é a marca do crente, entendeu? E a Bíblia fala que quando o nome para pecado é amartia, e a amartia é a perca da marca. O crente que não vive em obediência, nesse caso, ele perde a marca de Cristo. E o interessante é que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, se eu não me engano, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando nós andamos em obediência, nós vivemos em santificação. Eu estava rindo ali, claro, quando você falou que eu sou passivo-agressivo. Aí eu pensei comigo, eu sou agressivo. Divani vai dar um recado para vocês aqui. Eu só quero agradecer a vida da Clara. Clara, não é? Não, ele vai falar. Agradecer a vida da Clara. Toda vez que eu ouço as ministrações dela, a minha vida é acrescentada com alguma coisa diferente, algum insight, porque a Clara é uma pessoa que ela como uma adoradora, como uma serva, ela busca viver aquilo que ela fala. Isso é extremamente importante, porque o nosso evangelho deveria ser sempre assim. Eu estava lembrando, Ivana falou isso uma vez aqui, ela já contou isso aqui, dizendo que tipo de um confronto, exatamente como ela teve, ela dizendo assim, mas Senhor, eu sou uma pessoa muito tolerante. E Deus dá uma apertada e diz o seguinte, eu não te chamei para ser tolerante, chamei você para amar, né?
que eu quero é que você ame as pessoas, não seja tolerante. Cara, isso é... Deus às vezes faz uns confrontos com a gente assim de uma maneira que entorta, né? Você não, Josiel, Deus já conhece você. Você é outra história. Divanei, por favor. Você não, Josiel. Boa noite, meus irmãos, a paz. Vou dar um recadinho aqui. Amanhã, 16 horas, a gente vai ter uma live, né, na verdade um podcast. Vai ser o primeiro podcast que a gente vai ter aqui na igreja. Graças a Deus aí, foi tudo direcionado para a gente conseguir fazer esse evento. Todo mundo aqui que acompanha a Bereana sabe que a gente faz mensalmente o NPC, que é o Núcleo de Estudos sobre Política e Conservadorismo. E neste sábado, 16 horas, a gente vai ter um podcast transmitido pelo YouTube da nossa igreja, que vai tratar sobre a questão da linguagem neutra. E aí a gente vai falar isso não somente pela ótica da Bíblia, mas vamos trazer o pastor Gilson Paulo, a professora Adriana Goulart, para falar sobre a ótica da questão gramatical, a questão da língua portuguesa, o que estão tentando destruir e que também estão tentando ir além dessa questão gramatical. Então amanhã, 16 horas, no canal do YouTube da igreja, os irmãos que estão aqui no grupo da Bereana viram que o pastor Ronaldo repassou o anúncio. Se vocês puderem, quando vocês saírem aqui, façam o compartilhamento desse anúncio. Amanhã deve ter outro anúncio novamente. Então compartilhem, marquem as pessoas para que todos fiquem, né, sabendo acerca disso. Então amanhã, 16 horas, no YouTube da nossa igreja, transmissão do podcast. Esse trabalho, né, desenvolvido pela Fábrica EBD, o Núcleo de Estudos sobre Política e Conservadorismo, trazendo sempre algum tema pertinente. E eu queria aqui anunciar, na verdade, o livro que a gente vai tratar, a próxima temática que nós vamos tratar, que está embasado nesse livro aqui, ó, Poder Global e Religião Universal. Tá? Você que tiver interesse, você pode adquirir esse livro, tem na Amazon, enfim. Poder Global e Religião Universal. Aí você deve estar se perguntando, quem ainda não tem conhecimento sobre essa temática, você sabia, por exemplo, que a ideia do politicamente incorreto tem a ver com essa ideia de poder global? O alinhamento de um pensamento unificado e que de alguma forma impede que haja um pensamento contrário, contraditório, reflexivo, de opinião. E aí a gente vai tratar sobre essa temática na nossa próxima live do NPC, Poder Global e Religião Universal. Você que tiver o interesse de adquirir, você pode procurar as lojas online para poder adquirir e ficar por dentro daquilo que a gente vai conversar no nosso próximo evento do NPC. Então amanhã, que horas? No canal do YouTube da ADVEC, a gente vai ter isso lá. E antes aqui de eu passar para o pastor Ronaldo para aqui finalizar, eu acho que foi todo mundo abençoado com a aula da Ana Clara essa noite. E a Ana Clara tem desenvolvido um trabalho muito especial ela até hoje o perfil do Instagram da Ana Clara chama-se Discípula e Mulher. Eu queria fazer uma recomendação para quem está em casa, para as irmãs que estão aqui, que todo mundo, né, Deus tem levantado pessoas aqui na nossa igreja para desenvolver trabalhos em várias esferas. E eu creio que Deus ele tem feito com que não somente essas pessoas sirvam aqui dentro da igreja, mas que venham espraiar esses trabalhos de influência para além das quatro paredes da nossa igreja. Isso depende de quê? Isso depende do incentivo também das pessoas que já conhecem quem desenvolve esses trabalhos, para poder fortificar isso. Então, quando o nosso pastor fala, não, porque Deus vai levantar a gente no judiciário, no legislativo, na academia, também na questão ministerial, aí vocês pensam assim, mas vai ser tudo para a gente ficar aqui dentro e aqui a ADVEC. Não, é para que a gente possa se expor lá fora, trazer, né, outras pessoas para poder ouvir aquilo que as pessoas daqui estão aprendendo e se embasando, e o pessoal daqui precisa, de alguma forma, comprar essas ideias das pessoas que estão sendo levantadas. E a Ana Clara é uma pessoa que tem contribuído com conteúdo. Aí eu estou falando isso aqui porque minha esposa acompanha as lives da Ana Clara. A Ana Clara falou aqui sobre uma questão de um trabalho que ela tem, que aproxima de uma maneira... Não tem como também numa live você tratar sobre tudo, mas a Ana Clara criou uma ideia de mentoria onde vocês podem ter um contato maior para debruçar sobre temáticas importantes relacionadas à vida da mulher,
que eu recomendaria que as irmãs pudessem depois procurar a Ana Clara para poder, de alguma forma, ampliar. E talvez você vai ser também um ponto de influência no lugar que você está interagindo aí. Então aqui vocês têm que pensar dessa forma. Deus está levantando pessoas, os conteúdos estão sendo colocados aqui, e todo mundo que puder tem que se associar, né, incentivar, para que a gente possa propagar isso numa dimensão um pouco maior. E eu acho que é isso aí que é influência, né? A gente ficar só aqui, aqui a EDVEC está de barriga cheia, só gente capacitada, maravilhosa, gente que vem aqui na Bereana, dá aula espetacular, conteúdo teológico, coisas aí de política. Aí a gente tem que fazer o quê? Vamos nos unir, fortalecer aquelas pessoas que Deus tem colocado projetos no coração e vamos colocar isso aí para fazer barulho aí fora, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir implantar o reino de Deus aqui nessa terra. É isso. Só pedir para o pessoal não se esquecer também de orar pelo Diego, porque, claro... Não, Diego, para dar tempo para você, eu estou pedindo para dar tempo para você. Claro, é mãe de 3 filhos e é uma pessoa multitarefa, mano. Essa semana, como eu disse, eu falei aqui no começo aqui, para ela, né? Que, na verdade, eu perguntei para a Edivani quem ia dar lição no crédito docente. Aí ele falou, Clara, eu falei, então tá tranquilo, porque ela já vai estudar a lição. Só que essa semana eu vi a Clara em várias coisas ao mesmo tempo e eu fiquei triste. Falei, meu Deus, eu ainda tenho mais uma coisa para ela fazer, não é? Mas espero que amanhã, Clara, você esteja totalmente... Meu Deus, você está pensando, eu estou que nem Ivana, mano. Ivana também está assim. Depois a gente pega, mete uma Maria da Penha nela. Desculpa, gente, pelo amor de Deus, brincadeira. Isso é brincadeira. Fica em casa aí, caramba. Não fica não. Né? Oi. Mas é mais fácil ela meter um Mário de Olaria em mim, né, mano? Meter um... Fernando, por favor, já que você tirou o chapéu agora, Fernando, sem chapéu, com essa bela cabeleira que Deus lhe deu, vem aqui fazer essa oração aqui, para terminar. Toda vez que eu vejo o Fernando, eu me lembro de Sansão, quando foi capturado pelos filisteus. Está no mesmo caminho. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vendo aqui a Ana Clara ministrar, estava lendo ali uma frase interessante, né, sobre obediência, sobre as mulheres, que as mulheres sempre parecem mais facilidade de obedecer, né, do que nós homens. E essa frase diz que o nó da desobediência de Eva foi desfeito, foi desatado pela obediência de Maria, né? O nó da desobediência, né? Que Eva amarrou pela desobediência, ela amarrou um nó. Pela obediência de Maria, pela fé de Maria, foi desatado, né? E eu louvo a Deus pelas mulheres da nossa igreja, né? Meio católico? É que você é meio machista, ele é meio machista, precisa ser tratado nesse machismo dele. Oi? Glória a Deus pela boa ministração que recebemos da parte de Deus. Como Deus nos confronta, né, a cada dia, né, nessa questão da obediência, de nos desnudarmos diante dele, né, Josiel? É a melhor forma de nós caminharmos na feliz, mas dura trilha da obediência, é isso, é sermos confrontados, né? Caramba, hein? Vamos orar. Glória a Deus. Oremos. Coloque a mão no seu coração aí, né? Deixe que o Espírito Santo trate você, né? Nessa área da obediência. É duro, meu irmão. O Espírito Santo está tratando hoje aqui. Glória a Deus. Amém? Fale com Deus aí. Mostre qual é a área aí que você precisa ser tratado pelo Espírito Santo, né? Para que nós possamos trilhar esse caminho da obediência. Ela exige muito sacrifício, né? Não é um caminho muito fácil, não. Mas só vai chegar no céu quem obedece.
quem realmente se propôs a trilhar esse caminho da obediência. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós fomos tratados por Ti, pela ministração da Tua filha, meu Pai. Por tudo quanto ela tem aprendido na sua própria experiência de vida, meu Deus. E ela que trouxe do Teu coração para o nosso coração todo esse ensino sobre não há outro caminho para nós nos relacionarmos contigo a não ser pela obediência, Espírito Santo. Nós precisamos obedecer a Tua voz. E nós não queremos ser surdos, meu Deus, à voz do Teu Espírito. Nós queremos que o Senhor fale, ainda que doa, ainda que nós sejamos, só Deus, desnudados em toda a nossa natureza pecaminosa. Mas nós sabemos que o Senhor, fazendo assim, nós iremos melhorar a cada dia. Nós não estamos aqui para piorar, não, nós queremos aqui melhorar. E Tu tem nos dado, Senhor, nesta noite, uma rica oportunidade de melhorarmos, Senhor, por meio da ministração da Tua palavra, Senhor. E ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos ensina, ela que nos corrige. Muitas vezes nos açoita, meu Deus, por dentro e por fora, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, andar no caminho da obediência. Que o Senhor nos abençoe, nos dá uma noite abençoada. Que o Espírito Santo fale conosco todos os dias, Senhor. Já pela manhã, não deixe que nós ouçamos outra voz, senão a Tua voz, meu Deus. E não somente na manhã, mas durante todo o nosso dia, nós possamos ser como Enoque, que andou contigo, meu Deus. E andar contigo, meu Deus, não é simplesmente andar 99%, é andar 100%, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece na força do Teu poder e nos leva na Tua paz, debaixo da Tua bênção. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, aqueles Teus servos que ministram a Tua palavra, que estão diante de uma grande responsabilidade quando estão diante das classes, meu Pai, de instruir aqueles que um dia estarão lá no céu, Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Só um último aviso, semana que vem nós não vamos ter a Bereana aqui, porque é o congresso, a conferência dos adolescentes. A Bereana vai ser online. Só voltamos na outra semana, tá bom? Deus abençoe a todos. Vão em paz.